Santana, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui para responder uma tag que foi uma indicação da minha amiga Marta Saxer do canal New York and About e da Joana Maria, que é do canal Joana Maria. Eu queria agradecer a vocês, meninas, por terem me tagado. Um beijo. A tag se chama Como é Namorar ou Casar com um Gringo. E elas me tagaram, então estou aqui finalmente para responder, né? Porque já faz 3 semanas que elas fizeram esse vídeo. Mas então tá, vamos, são 10 perguntinhas e eu vou fazer o máximo para ser bem breve na história. Vamos começar? A primeira pergunta é: de qual país é o seu gringo? Meu gringo, meu esposo, ele é dos Estados Unidos. Eu moro aqui há 6 anos e ele é daqui. Segunda pergunta, como você conheceu o seu esposo? Pergunta namorado, mas né, a gente já é casado, então. Como você conheceu o seu esposo? A gente se conheceu através de amigos. O primo dele estava namorando com uma amiga minha brasileira. E acabou que eles achavam que a gente tinha tudo a ver, a gente morava na mesma cidade, e eles não moravam mais na mesma cidade que a gente, mas eles viviam vindo visitar, e aí eles falavam, ah, vocês têm que se conhecer, eu acho que vai dar certo, babá. E a gente demorou um bom tempo para se conhecer pessoalmente, e foi assim que a gente se conheceu. Ok, próximo. Como foi lidar com um idioma diferente e aprender a falar o idioma? Essa é a terceira pergunta. E na verdade, pra mim, quando eu conheci o Dan, eu já falava inglês. Eu já estava nos Estados Unidos, eu já estava morando em São Francisco há, 3 anos. Então, eu já falava mais inglês. Assim, não é perfeito meu inglês. Claro, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Mas a comunicação entre a gente não foi tão difícil, porque o meu inglês já era um pouco mais avançado. Mas existe uma certa diferença de comunicação, sabe? Tem certas expressões que talvez eu fale que ele não entenda, porque talvez eu não esteja falando corretamente, ou às vezes tem uma certa diferença de uma barreira de comunicação, porque uma coisa que eu não entenda, mas ele sempre foi muito aberto à conversa. Na verdade, ele morou na América do Sul, ele morou no Peru por uns 6 meses, então ele fala espanhol muito bem. Tá certo que a gente não fala espanhol, fala português, mas porque ele já passou por essa dificuldade também de se comunicar em outra língua, ele tem a mente bem mais aberta pra, sabe, trocar ideia e corrigir um ao outro. Então, a nossa comunicação sempre foi muito boa, ele sempre foi muito aberto pra me ajudar no meu inglês. Tá bom? Tá. Quarta pergunta. Como é morar em um país completamente diferente do seu? Ah, é super exciting! Eu como a Marta, a gente talvez tenha mais ou menos a mesma ideia, né? Ela sempre sonhou em vir morar aqui. E pra mim era um sonho vir morar aqui, né? Talvez como pra Marta, mas assim, na minha cabeça nunca que isso ia acontecer. E aí aconteceu e acabou que eu fiquei, né? Conheci o Dan e acabei ficando. E eu gosto muito de morar aqui. Eu já falei talvez até nos outros vídeos que eu sinto muita falta, assim, de casa. Eu sinto falta da minha família, eu sinto falta dos meus amigos. Mas eu não sinto falta tanto da vida que eu tinha lá. Eu acho que eu já me acostumei, já me adaptei bastante aqui. E eu gosto muito de morar aqui. É isso. Quinta pergunta é: qual é a maior diferença cultural entre vocês? E eu parei um pouco pra pensar e ultimamente eu tenho notado bastante diferença com relação à ligação com a família. É uma coisa que eu acho que é super normal do americano, eles saírem de casa logo depois da high school e morar só, ou ir pra faculdade, morar numa cidade diferente, sabe? E se desligar da família assim muito cedo. E pra gente no Brasil, eu acho que talvez isso já esteja acontecendo com mais frequência, mas eu sei que nós somos muito ligados à família, eu tô sempre falando com minha mãe, com meu pai, no WhatsApp, no Skype, e a gente mora a uns 20 minutos da casa dos meus sogros. E ele não visita tanto os pais como, sei lá, no Brasil, eu falo sempre pra ele assim, se eu morasse do lado da minha mãe, do meu pai, todo fim de semana eu tava lá. Mas ele fala, mas a gente não faz isso aqui. Então, tipo assim, eu acho que é uma grande diferença cultural. Eu adoro os meus sogros, graças a Deus, eles são muito bons comigo. E sempre que eu posso, eu tô hanging out com eles, sabe? Porque eles me fazem uma companhia que eu não tenho, que ser a companhia da minha mãe e do meu pai. Então eu acho que essa é a grande diferença cultural entre a gente. Sexta pergunta: qual a primeira diferença que você percebeu depois que vocês se conheceram? Primeira diferença que eu percebi depois que a gente se conheceu,
Eu notei, assim, depois, não depois que a gente se conheceu, mas depois que a gente começou a morar juntos, a grande diferença foi a questão da criação dele de responsabilidade com a limpeza da casa. Eu não ia falar sobre isso não, gente, mas eu vou falar. O homem desorganizado. Talvez você aí, amigo, companheira, que talvez seja casado com um brasileiro, também deva estar pensando a mesma coisa. Ah, André, mas não é diferença cultural. Talvez não seja diferença cultural. Mas eu acho que nós brasileiros, nós temos uma relação com a limpeza de casa, assim, muito maior do que o americano. Mas eu também não gosto de generalizar americano em geral, porque eu sei de muita gente que é americano que é organizada e limpa. Mas com o meu marido não, a família dele, assim, eu vejo vem lá do avô e da avó, do pai e da mãe, até eles. E eu moro com o meu marido e com a minha cunhada, então são 2 contra 1. E eles, assim, não é assim a questão de ser sujo, mas assim, a noção de limpeza deles é diferente da noção de limpeza minha, sabe? Pra eles, talvez, o fato de ter, sei lá, uma caixa vazia, uma lata vazia em cima da pia não é sujo. Pra mim, eu tenho que pra mim, ter nada em cima do balcão é limpo, sabe? Então, tipo assim, mesmo que não tenha nada em cima do balcão, se eu passo o dedo e vejo que tá sujo, aquilo é sujo. Pra eles não, tá bom demais. Então, isso é uma grande diferença que eu sinto muita dificuldade. Mas eu não percebi, assim, logo que eu conheci ele. Talvez até tenha percebido, mas eu não levei a sério. Mas eu vim perceber mais depois que a gente casou. A 7ª pergunta é: como foi o primeiro encontro ou date? O nosso primeiro date foi, eu lembro como se fosse hoje, até a data, porque foi no dia que acenderam as luzes da Bay Bridge, em São Francisco. Eles fizeram um projeto para colocar luzes na Bay Bridge toda. E eu lembro como se fosse hoje, porque foi um dia que era pra todo mundo sair junto, mas acabou que todo mundo deu pra trás, porque acho que todo mundo meio que se tocou, eles vão se encontrar, né? E a gente saiu, eu lembro que era uma terça-feira, tava chovendo, ele trabalhava no hotel perto lá em downtown, em São Francisco. Aí eu fui de carro até o hotel, deixei o carro lá, a gente foi andando pra Bay Bridge. Aí acenderam as luzes, a gente viu tudo e tal. E aí andamos de volta, tava chovendo. E aí frio, aí ele falou: eu estou te devendo um date assim, mais aconchegante, né? Foi legal. Enfim. 8ª pergunta é: como foi o primeiro beijo? Primeiro beijo. O nosso primeiro beijo foi, eu lembro até assim, a localidade. A gente tinha voltado, a gente tinha passado a noite assim, tipo, exploring os bares de São Francisco. A gente fez tipo um bar hop, sabe? A gente parou num bar, parou no outro, parou no outro. E aí, quando foi no final, a gente voltou pro hotel dele, onde ele trabalhava, porque ele andava de bicicleta. Ele andava de bicicleta. Morria de andar de bicicleta naquela cidade. E aí ele ia pegar a bicicleta pra ir embora, e eu ia pegar um táxi. E aí ele foi me deixar na rua pra pegar o táxi, e aí enquanto a gente esperava o táxi passar, ele, bem, o primeiro beijo foi ótimo, claro. Até porque a gente tá junto até hoje. Mas eu com certeza tive que ensinar uns truquezinhos brasileiros, né? Porque, né? Tem uns deles que eu já namorei outros americanos, então tem uns que ou bota língua de mais ou bota língua de menos. Mas foi perfeito sim, porque enfim a gente tá junto até hoje. E a 9ª pergunta: o que te faz estar junto com uma pessoa totalmente diferente de você? E essa é uma pergunta complicada. Então, na verdade, eu não acho que eu escolhi ter um namorado americano porque eu queria ter um namorado americano. Simplesmente aconteceu. Eu tô morando aqui há 6 anos e tá certo, que quem me conhece sabe que eu já namorei muito americano quando eu morava no Brasil. Não sei, gente, eu acho que eu não tenho assim a preferência, não é que eu queria namorar um gringo. Simplesmente aconteceu. Mas o que me fez namorar, continuar talvez e ficar, é que a gente... Mas uma coisa que eu acho legal, eu acho que por mais que a gente seja diferente, eu e o Dan, a gente se comunica muito bem. Por mais que a gente tenha uma língua diferente, a gente se comunica muito bem. Ele é uma pessoa super aberta pra conversar, pra resolver problemas de acordo com, sabe? Ele me faz bem. Então a questão não é porque ele é gringo ou porque ele tem uma cultura diferente. Até porque talvez isso aconteceu porque eu já tinha me acostumado com a cultura dele
E foi super, não foi difícil pra mim ficar aqui e continuar a relação com ele, entendeu? Mas é isso, não acho que eu escolhi ter um namorado ou um marido gringo. Aconteceu porque eu já morei aqui, porque eu tava acostumada com a cultura, porque, enfim, é isso. Eu espero poder ter respondido essa pergunta pra vocês. E a 10ª e última pergunta é como falar eu te amo na língua do seu parceiro. A gente fala inglês, então todo mundo sabe, né? I love you. I love you, Sussu. I love you. É assim que se fala eu te amo em inglês. Se você não sabia, aprende aí. É isso, gente. Essa foi a tag que a Marta e a Joana mandaram pra mim. Me taguearam, eu não sei como é que fala. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco mais sobre a minha história do DEM. Espero ver vocês aí nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de se inscrever aí no canal. Aperta aí, ó, inscrever-se, subscribe. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Suas características, né? Seu dia a dia. Opa, mano, que é isso? Tá doido? Agora? Come here. Vem cá, vamos participar aqui do vídeo. Desde putaria. Mas diferença cultural, acho que entre a gente é... Luna! Não! Agora não, mano. Putaria. E aí a gente trocou o telefone, e aí ele me convidou pra assistir. Aí ele me convidou. Gente, esse barulho é a Luna comendo a bolinha dela. Eu devia pegar a câmera e mostrar pra vocês. Vem! Olha, ó. Mulher, tu é muito doida. Tu é muito doida! Doida! Ok, sorry. Foi mal, gente. Luna, stop it! Stop it! Mulher, deixa eu gravar o vídeo, pelo amor de Deus! Me deixa gravar o vídeo, pera. Deixa eu gravar o vídeo, Luna. Deixa eu gravar, mulher, desde putaria. Me dá essa bola. Me dá. Me dá, Luna, me dá. Me dá, mano. Não te aguento, Luna. O nosso primeiro date? Não, Luna, putaria, mulher. Stop it! Sit! Amigos, né? Mas ninguém aparece.